Então, pessoal, a partir de agora nós vamos dar início a uma série de aulas falando sobre trabalho e energia mecânica. Então, desde já eu peço para que você se inscreva no canal se não é inscrito, deixe o seu like, deixe seu comentário para tirar qualquer dúvida e aperta naquele sininho para ser notificado de todas as aulas que forem publicadas em nosso canal, tá bom? Nós vamos falar de trabalho. E quando eu falo de trabalho, eu quero que vocês pensem que trabalho é igual a força vezes o deslocamento. O trabalho é representado aqui por uma letra W, que é igual a força aplicada sobre o objeto vezes o deslocamento. Vocês podem encontrar outra letra em algum livro de física, um tal, que é uma letra grega, mas aqui nós vamos chamar de W, tá bom? Nos problemas, vocês podem encontrar uma força nas figuras, né? Uma força sendo aplicada assim ou assim. Tanto faz. Tá bom, pessoal? Então fique esperto nisso aqui. Então, trabalho igual a força vezes deslocamento. Aqui, em física, o conceito de trabalho não é necessariamente aquele que conhecemos no dia a dia. Em física, a força realiza trabalho sobre um bloco quando desloca ela de um ponto A a um ponto B, por exemplo. Então, eu quero que vocês tomem nota disso aqui. Ó, isso aqui é muito importante para a gente. Uma força F aplicada em um corpo realiza um trabalho W quando produz um deslocamento D nesse corpo. Uma força F, ela produz um trabalho quando desloca um corpo de um ponto A a um ponto B, por exemplo. Tá bom? Então, essa é a ideia inicial de trabalho que eu quero que vocês tenham. E aí você me pergunta, sim, mas se essa força aplicada não for necessariamente na horizontal, ela for inclinada, alguma coisa desse tipo aqui, ó, que eu vou representar desse lado. Como é que eu calculo o trabalho para um caso como esse aqui? Simples. Essa equação aqui que nós temos, trabalho igual a força vezes deslocamento, nós vamos adicionar o cosseno do ângulo, desse ângulo aqui que vocês estão vendo, né, que é entre a horizontal e a força aplicada. Então, eu vou substituir essa equação. Aqui, no final, vocês vão colocar o cosseno do ângulo, então vai ficar uma coisa desse tipo aqui. Ó. Trabalho igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Tá bom? Então, não muda muita coisa, não. E aí, você pergunta, sim, mas se esse corpo tiver em um plano inclinado, como é que eu calculo o trabalho? Alguma coisa desse tipo aqui. Se tiver um plano inclinado aqui, ó, como é que eu calculo o trabalho? Simples. Você tem aqui o corpo, né, sobre o plano inclinado, e aqui você tem uma força F aplicada. E aí o trabalho é calculado da mesma forma. Trabalho igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. O cosseno do ângulo, né, no caso, vai ser referente a esse ângulo dessa inclinação θ aqui, como vocês estão vendo nessa figura. Tá bom, pessoal? Então fique esperto aí que isso aí também é muito importante. Vamos continuar nossa discussão aqui, ó. Então, se eu tiver um caso como esse aqui, eu tenho aqui trabalho igual a força vezes o deslocamento, e aí um rapaz faz uma força, por exemplo, de 5 newtons para deslocar esse corpo de um ponto A a um ponto B. Vamos supor que esse deslocamento seja um deslocamento de 3 metros. Qual é o trabalho realizado por essa força? Vamos entender como fazer esse tipo de problema. Como eu já falei para vocês, né, trabalho igual a força vezes o deslocamento. Vamos supor que nesse problema, esse rapaz faz uma força de 5 newtons e ele desloca esse objeto por uma distância de 3 metros. Qual é o trabalho realizado por essa força? Então, a fórmula nós já conhecemos, né, que trabalho é igual a força vezes o deslocamento, como está escrito aqui acima. Então, trabalho vai ser igual a força vezes o deslocamento, tá bom? Supomos que o nosso deslocamento é um deslocamento de 3 metros, a força é de 5. Então, o trabalho vai ser igual a força, que é 5 newtons, vezes o deslocamento, que vai ser 3 metros. Então, 5 vezes 3 dá 15, né? E qual é a unidade que eu uso em um caso como esse? Simples. Se liga aí, ó. Qual é a unidade de força no Sistema Internacional de Unidades, né? Essa unidade, ela é Newton. Qual é a unidade de deslocamento? É metros. Então, nós vamos usar um J de Joule. Beleza, pessoal? Então, esse trabalho realizado para fazer esse deslocamento vai ser um trabalho de 15 Joule. Mas aí, por exemplo, e se tiver uma força aplicada também, mas no sentido contrário? Tipo uma competição de cabo de guerra, né? Esse aqui faz uma força de 5 newtons e esse daqui faz uma força de 3 newtons. E qual é o trabalho resultante em um caso como esse? Entenda o seguinte,
que essa força ela realiza um trabalho para deslocar para cá, e essa força também realiza um trabalho, né? Tentando segurar esse corpo. Então, num caso como esse, eu tenho essa força para cá que ela tem o mesmo sentido do deslocamento, e tenho essa força no sentido contrário, que ela tem o sentido contrário ao deslocamento. Tá bom? Então, quando a força ela tem o mesmo sentido do deslocamento, nós dizemos que esse trabalho é um trabalho positivo. Quando a força ela tem um sentido contrário ao deslocamento, nós dizemos que esse trabalho é um trabalho negativo. Mas como assim? Vamos entender melhor como isso funciona. Vejamos aqui, pessoal. Eu falei para vocês já, né, que trabalho é igual a força vezes o deslocamento. E aí eu falei que tinha um sinal negativo aqui que aparecia, né? Trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Se a força tiver o mesmo sentido do deslocamento, essa força ela é positiva. Se tiver um sentido contrário ao deslocamento, essa força ela é negativa. Vamos entender aqui, um exemplo, como usando essa própria figura. Vamos chamar aqui de trabalho 1. O trabalho realizado por essa força de 5 newtons. Ela é positiva, né, porque ela tem o mesmo sentido do deslocamento. Eu não preciso colocar esse sinal de mais aqui, mas eu vou colocar. Então, o trabalho vai ser a força, que é 5, vezes o deslocamento, que é 3. Então, já fizemos esse problema, né? Isso aqui dá trabalho 1 igual a 15 joule. Positivo, né? 15 joule. O trabalho 2, que vai ser o trabalho realizado por essa força, que tem um sentido contrário ao deslocamento, vai ser negativo, né? Então, a força é 3, o deslocamento também é 3. Então, isso aqui vai dar menos 9 joule. Quanto é o trabalho resultante? Trabalho 2. O trabalho resultante vai ser a soma desses dois trabalhos. Então, o trabalho resultante vai ser igual ao trabalho 1 mais o trabalho 2. O trabalho 1 é 15, o trabalho 2 é menos 9. Então, isso aqui dá 6 joule. Outra forma bem sugestiva de resolver esse problema é você calculando a força resultante e depois multiplica pela distância. Veja, essa força é de 5 e essa força é de 3. Quanto é a força resultante? Vai ser 5 menos 3, que dá 2. E o deslocamento é 3 metros. Então, 3 vezes 2 também vai dar 6 joule. Então, tem essas duas formas de fazer esse problema. Calculando o trabalho, somando, né, o trabalho realizado por cada força individualmente. Ou então, calculando a força resultante e depois multiplica pelo deslocamento. Bem, então na próxima aula nós vamos fazer alguns exercícios com essa discussão de trabalho para ficar um pouco mais claro para vocês como é que funciona essa ideia. Então, mais uma vez, eu digo a vocês, né, que se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, que é muito importante. Deixe seus comentários se tiver alguma dúvida. E também aperte naquele sininho para ser notificado de todos os vídeos que forem publicados, tá bom? Obrigado e até a próxima aula. Então, nessa aula, nós vamos resolver alguns exercícios falando sobre trabalho realizado por uma força. Lembrando, né, que quando eu falo de trabalho, eu tenho que lembrar dessa equação, que trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Se por acaso essa força for inclinada, você tem que adicionar o cosseno do ângulo, né? Então, se a força for inclinada, o trabalho realizado por essa força é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Tá bom? Então, desde já eu peço para vocês se inscreverem no canal se não for inscrito. Deixa aquele seu like, deixa comentário se tiver alguma dúvida. E aperta aquele sininho para toda vez que eu publicar algum vídeo você ser notificado, tá bom? Isso é muito importante para o nosso canal. Então, esse problema diz o seguinte: um bloco de 2 kg é puxado por uma distância de 4 metros em um piso horizontal por uma corda que exerce uma força de 7 newtons. Olha, informações importantes, né? O deslocamento é um deslocamento de 4 metros, que está aqui, ó, nesse ponto, né? E a força aplicada é uma força de 7 newtons, né? Então, você já tem a força e tem o deslocamento. E ele diz o seguinte: fazendo um ângulo de 60 graus acima da horizontal. Aí ele acrescenta: sabendo que o cosseno de 60 graus é igual a 0,5 e que o seno é igual a 0,86. O trabalho executado pela corda sobre o bloco é de 14 joules, 24
28 joules, 48 joules e 56 joules. Vamos entender mais ou menos como é que funciona esse problema, tá bom? Então vamos lá. Eu vou tentar ilustrar aqui para vocês. Eu tenho aqui, né, um bloco e uma força exercida em uma corda, né? Nós chamamos isso aqui de tensão, forças em cordas. E essa força ela faz um ângulo de 60 graus. Então, obviamente, né, eu vou ter que usar essa equação. Trabalho igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. E ele ainda dá o valor do cosseno do ângulo no problema, que é igual a 0,5. Então vamos lá resolver esse problema, né? Trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Vamos substituir os valores aqui e entender qual é o valor desse trabalho, né? Trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Quanto é a força? Está escrito aqui no papel, né? A força é de 7 newtons. O deslocamento é 4. E o cosseno é o cosseno de 60 graus. E ele diz no problema que o cosseno de 60 graus é igual a 0,5. É a metade de 1, né? 1 meio. Então isso aqui fica trabalho igual a 7 vezes 4 vezes 0,5. Então, 0,5 vezes 4 dá 2, e 2 vezes 7 dá 14. Então, esse trabalho é de 14 joule. Então, é um exercício muito simples. Tá bom? 14 joule. Concluído esse exercício, a gente pode resolver mais um, porque pode ter mais alguma dúvida aí com vocês. Então, vamos para o próximo exercício. E ver como é que faz esse tipo de problema, né? Bem, pessoal, esse segundo exercício diz o seguinte. Um garoto gasta 75 joules de energia para empurrar uma caixa por 3 metros. Aqui eu já tenho duas informações importantes, tá? Tenho a energia, né? E tenho, que é o trabalho. Tenho o deslocamento, que é 3 metros. Sabendo que a direção aplicada da força do garoto forma um ângulo de 60 graus com a direção do deslocamento da caixa, determine o valor da força feita pelo garoto. Então, um caso como esse, nós temos, né, que usar essa equação, que trabalho a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. A força é o que ele quer nesse problema. O deslocamento é dado, que é 3 metros, e o trabalho, que é a energia, futuramente nós vamos entender bem melhor essa relação entre trabalho e energia, tá bom? É de 75 joules. Então, vamos lá. Vou tirar isso aqui e vou reproduzir essa equação aqui para a gente, tá bom? Então, nós já sabemos que trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. O trabalho é de 75 joules. A força é o que eu quero. O deslocamento é de 3 metros e o cosseno é de 60 graus. Beleza? Nós já sabemos, né, que o cosseno de 60 graus é igual a 0,5. Foi visto no problema anterior. Então, eu tenho aqui 75 igual a F vezes 3. Pessoal, eu não vou colocar 0,5 aqui, tá bom? Eu vou colocar 1 meio. Para mim é mais sugestivo, que é a mesma coisa que 0,5. Então, eu tenho aqui 75 igual a F vezes 3 sobre 2, né? Porque 3 vezes 1 dá 3. Eu posso fazer meios pelos extremos aqui. 2 vezes 75. E esse 3 passa dividindo, né? Então, F vai ser igual a 2 vezes 75, que dá 150. E esse 3 passa dividindo, né? E 150 dividido por 3 é 50 newtons, né? Opção A do nosso problema. Beleza? 50 newtons. Vamos agora ao próximo exercício. Vamos resolver mais um. Esse exercício trata do seguinte, vamos lá. A figura representa o gráfico do módulo F de uma força que atua sobre um corpo em função do seu deslocamento x. A figura que ele fala é essa daqui que vocês estão vendo, né?
Sabe-se que a força atua sempre na mesma direção e sentido do deslocamento. Pode-se afirmar que o trabalho dessa força no trecho representado pelo gráfico em joules é... Então, ele diz aqui 0 na letra A, letra B 2,5, letra C 5, letra D 7,5 e letra E 10. Tudo isso em joules, tá bom? Então vamos entender como é que faz esse tipo de problema. Pessoal, olha, quando se trata de figura, o trabalho é sempre numericamente igual à área da figura aplicada. Beleza? Do problema. Então vamos resolver aqui. Então para isso, para resolver esse problema, basta calcular a área desse triângulo aqui, ó. Um triângulo como esse, né? É bem simples de fazer, basta fazer base vezes altura dividido por 2. A base é esse tamanho aqui, que é 1 metro. A distância está em metros, né? A altura é a força, que é 10. Então, basta fazer 1, que é a base, vezes a altura, que é 10, dividido por 2, e aí você encontra o resultado desse problema. Vamos fazer aqui. Então, um caso como esse, o trabalho W, ele é numericamente igual à área. Tá bom? Lembrando, né? Aquela equação continua valendo. Trabalho igual a força e deslocamento. Mas vamos lá. Quanto é essa área aqui? Vai ser a base, né? A base é 1 vezes a altura, que é 10, dividido por 2. 1 vezes 10 dá 10, e 10 dividido por 2, 5 joules. Então, esse trabalho é um trabalho de 5 joules. Com isso, nós encerramos essa série de exercícios, né? Foram resolvidos 3 exercícios. Eu peço que vocês deixem suas dúvidas aí, dá aquele like. E qualquer dúvida, deixe nos comentários. Obrigado e até a próxima aula. Pessoal, esse vídeo faz parte de uma série de aulas falando sobre trabalho e energia mecânica. Desde já, eu peço para que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal se não for inscrito. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários e aperte no sininho, que isso é importante para a gente, porque todo vídeo que for publicado no canal, você será notificado. Nessa parte, nós vamos falar sobre trabalho realizado pela força peso, tá bom? Essa figura representa aqui, por exemplo, um garoto segurando um objeto de uma determinada altura, que eu chamei de ΔH, né? Variação da altura, e ele solta esse objeto dessa altura, ele vem até chegar no solo. Nosso objetivo aqui é entender qual é o trabalho realizado pelo peso para fazer esse deslocamento, tá bom? Vale lembrar que trabalho é igual a força vezes deslocamento e que peso é igual a massa vezes a gravidade. O peso, lembrando, tá? Ele atua sempre para o centro da Terra. Então ele vai atuar sempre nesse sentido, tá bom? Para o centro da Terra. Pois bem, qual é o deslocamento aqui? O deslocamento aqui eu chamei de ΔH, então vou ter que substituir esse D por ΔH. E qual é a força que está atuando sobre essa esfera quando ele solta? Essa força é o próprio peso, né, que é o mg. Então, na verdade, a equação de trabalho, nesse sentido, vai ser essa daqui. Ó. Trabalho igual ao peso vezes a variação da altura, tá bom? Então, não mudou nada, não tem nada de diferente. Né? Essa aqui é a própria força que está atuando e esse ΔH é o deslocamento. Então, nesse sentido, já vale destacar que se um objeto ele for deslocado na horizontal, sem haver diferença de altura, o trabalho realizado pela força-peso será 0. Tá bom? Outra coisa que nós precisamos destacar também é que o trabalho realizado, no sentido como esse, ele não depende do deslocamento. Vejamos o seguinte. Por exemplo, se eu tiver aqui essas 3 figuras e eu solto esse objeto, né, de uma altura h e ele cai nesse sentido aqui. Ó. O trabalho realizado para ele fazer esse deslocamento vai ser o peso vezes a variação da altura. Se por acaso for num plano inclinado, como vocês estão vendo aqui, você solta o objeto e ele vai cair assim, não é? Até o solo. O trabalho também vai ser o peso vezes a variação da altura, que é a mesma, tá bom? Então, o trabalho realizado para que o corpo caia assim ou assim, em um plano inclinado, o trabalho realizado pela força-peso é o mesmo. Outra coisa que vale destacar é que se ele tiver, por exemplo,
e um tobogã e fizer esse percurso, por exemplo, esse percurso, o trabalho continua sendo o peso vezes a variação da altura, tá bom? Então fica com esse negócio em mente, que é muito importante quando se trata de trabalho. Vou mostrar aqui um exemplo para vocês, mais ou menos como é que funciona uma aplicação para esse tipo de exercício, tá bom? Considere comigo o seguinte, eu tenho aqui, por exemplo, um tobogã. E nesse tobogã, um garoto vai descer escorregando. Aqui, o garoto senta aqui, ó, e ele escorrega até chegar embaixo. Suponha que essa altura seja uma altura de 4 metros e vamos supor também que esse garoto ele tem uma massa de, vamos lá, 20 kg, por exemplo. E aí eu preciso calcular qual é o trabalho realizado pela força-peso nesse deslocamento. Então, como nós já sabemos, né, já foi escrito que trabalho vai ser igual ao peso vezes a variação da altura. Lembrando que o peso é igual a massa vezes a gravidade, isso já foi mostrado para vocês agora há pouco, né? Peso é igual a mg, então para calcular o peso dele, eu preciso da massa, supondo que seja 20, vezes a gravidade, que vai ser 10, né? Então, o peso desse garoto vai ser 200 newtons, tá bom? Então, para calcular o trabalho, basta pegar o peso e multiplicar pela variação da altura. Então, o trabalho vai ser igual ao peso, que é 200, acabei de encontrar, né? Vezes a variação da altura, que vai ser 4. Então, esse trabalho vai ser igual a 800 joule, tá bom? Mas suponhamos, então, que ao invés dele querer descer, né? Ele desceu e agora quer subir de novo. Quer subir aqui a escada para descer de novo. Qual será o trabalho realizado pela força-peso na subida do garoto agora, e não mais na descida? Como nesse caso a força é contrária ao deslocamento, né? O peso está atuando para baixo e o garoto está se deslocando para cima. Já vimos em aulas anteriores, né, que um caso como esse, que quando a força ela atua em oposição ao deslocamento, aparece um sinal negativo, né? Então vai ser menos P vezes delta H. Já conhecemos o peso, né? Que é 200, e a variação da altura continua sendo 4, então o trabalho vai ser igual a menos 800 joule. Tá bom? Então concluímos mais essa aula. Não esqueça de curtir nossos vídeos, comentar se tiver alguma dúvida, alguma sugestão também, é muito importante para a gente, tá bom? E aperte o sininho, indique esse vídeo para outras pessoas que estejam precisando de entender essas discussões de física, e estamos por aqui. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que quando puder nós vamos tirar a dúvida de vocês. Obrigado e até a próxima. Bem pessoal, esse é mais um vídeo de uma série de aulas que fala sobre trabalho e energia mecânica. Nessa aula nós vamos falar sobre potência. Não esqueça, se não for inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe aquele like. E se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Comenta aí que nós vamos responder ao longo do tempo, tá bom? Nós já sabemos que se uma força for aplicada em um objeto e deslocar esse objeto de um ponto A a um ponto B, por exemplo, essa força ela realiza trabalho. E esse trabalho ele é calculado da seguinte forma. Trabalho que é representado pela letra W é igual a força vezes o deslocamento. Mas tem uma pergunta muito importante que nós não respondemos ainda durante as aulas. Qual é a relação entre trabalho e o tempo? Por exemplo, se essa força aplicada ela gasta para deslocar uma determinada distância, ela gasta 1 hora, 2 horas, 3 horas. Qual vai ser essa relação? Essa relação entre trabalho e tempo é calculada pela potência. A potência ela mede o quão o trabalho está variando em relação ao tempo, tá bom? É muito importante isso para a gente nesse momento. Vejamos só, como potência é igual ao trabalho realizado dividido pelo tempo. No Sistema Internacional de Unidades, nós sabemos que o trabalho ele é dado em joule. Trabalho é energia e o tempo é em segundos.
Então, nós vamos chamar isso aqui de watts. Tá bom? Essa vai ser a unidade para a gente. Essa fórmula de potência ela é muito importante, mas como nós já vimos aqui em cima, aqui do lado, a potência ela é o trabalho em relação ao tempo, né? E trabalho é força vezes o deslocamento, isso dividido pelo tempo. Qual é a relação entre deslocamento e tempo, né? Nós temos essa relação aqui, ó. Nós sabemos o que é isso aqui. Isso aqui nós chamamos de velocidade. Então, outra equação para calcular a potência é potência igual a força vezes a velocidade. Então, temos essa outra equação aqui, que eu vou deixar também aqui do lado para a gente, tá bom? Então, temos aqui também a fórmula de potência. Potência é igual a força vezes a velocidade. Vamos agora fazer algum exemplo para entender mais ou menos como é que funciona a aplicação para esse tipo de problema. Vamos fazer um exemplo aqui. O nosso exemplo diz o seguinte. Vamos lá. Um elevador de 50 kg precisa levantar 400 kg de carga a uma altura de 30 metros em 15 segundos. Letra A. Qual a potência gerada pelo motor do elevador para realizar essa tarefa? Letra B. Qual o trabalho e a potência se o elevador levar o dobro do tempo para realizar o percurso? Vamos lá. Esse exercício, nós precisamos fazer o seguinte, calcular a potência. E já é fornecido a massa, já é fornecido o deslocamento e já é fornecido o tempo, né? Então é um exemplo puro de aplicação. Vamos lá. Nós já sabemos, né, que potência é igual. Isso para a letra A, tá? Letra A. Potência é igual ao trabalho dividido pelo tempo. Aqui, o trabalho, né, vai ser a força vezes o deslocamento. A força é o próprio peso, que é a massa vezes a gravidade, vezes a variação da altura, que é 30 metros, né, ΔH, dividido pelo tempo. Né, força e deslocamento, tá bom? Essa massa é a massa total do sistema, né, do elevador mais a carga, que vai ser 400, que é da carga, mais 50 do elevador, vezes a gravidade, que é 10, vezes o ΔH, que é 30, que é a altura, né? Dividido pelo tempo gasto, que é 15 segundos. Tá bom? Então, aqui dá 450, né? Eu posso dividir, naturalmente, 30 por 15, que dá 2. Então, a potência vai ser 450 vezes 10 vezes 2, tá bom? 450 vezes 10 dá 4.500. 4.500 vezes 2 dá 9.000 watts. Tá bom? Aqui eu calculei a potência do motor. Outra forma que eu poderia usar era a seguinte, né? Eu já sei também que potência é igual a força vezes a velocidade. Nossa força aqui é o próprio peso, que é a massa vezes a gravidade. E a velocidade, como nós temos o deslocamento, que é 30, e temos o tempo, que é 15, essa velocidade vai ser a 30, né, que é o deslocamento, dividido pelo tempo gasto, que é 15, que vai dar 2 metros por segundo. Então, outra forma de fazer esse problema era essa direta aqui. O peso, né, vai ser 450. Vou colocar lá o 4.500, tá? Que é 450 vezes a gravidade, que é 10, vezes 2, que é 2, que é da velocidade, né? Que é o espaço dividido pelo tempo. O espaço é 30, o tempo é 15. E daria 9.000 watts. E a letra B? A letra B ela diz o seguinte, né? A letra B ela quer saber... A letra B é o seguinte, vamos lá. A letra B ela diz qual o trabalho e a potência se o elevador levar o dobro do tempo para realizar o percurso, né? Como nós já sabemos, né?
o trabalho ele não depende do tempo. Então, o trabalho vai ser igual a força vezes o deslocamento. Para esse caso, como a força é o próprio peso e o deslocamento é o ΔH, né? Nós podemos fazer a massa total vezes a gravidade vezes o nosso ΔH. Então, o trabalho vai ser igual a 450, essa conta já foi feita, tá? Vezes 10 vezes 30, tá bom? Então, fica assim, ó, 4.500, 450 vezes 10 vezes 30, né? Então, fica 3 vezes 5 dá 15, vai 1, 3 vezes 4, 12 e 1, 13. E aí eu coloco 3 zeros. Esse é o trabalho realizado. Para entender a potência, né, que na metade do tempo, potência é igual ao trabalho sobre o tempo, né? Então eu posso até repetir do jeito que eu fiz a conta na letra A. Essa é a letra B, que é 450 vezes 10 vezes 30, né, que é a altura, dividido pelo tempo, que também é 30. E aí eu posso simplificar. Isso aqui, cortar o 30 com 30, fica 4.500 watts. Como era de se esperar, na letra A nós encontramos 9.000 watts, né? Então aqui na letra B, como ele leva o dobro do tempo, a potência cai pela metade, né? Então ela acaba gastando apenas 4.500 watts. Bem, pessoal, aqui nós encerramos essa aula, né? Eu peço a vocês mais uma vez, né, que deixe o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que nós vamos responder todas, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula.